Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu sou pregadora. Eu sei falar que Deus é bom, né? Amém. Quero agradecer a Deus por estar aqui nessa casa de oração. Uma casa que você entra e parece que você está entrando nos atos do Pai. Se sente, né, leve para adorar e tem a liberdade de adoração, né, nesse lugar. Eu trago a paz do meu pastor Jefferson sempre que eu saio. Falo, pastor, pode ser ali no ciclo de oração. A gente tem que estar ali sempre honrando os nossos pastores, né? Sai debaixo da bênção. E o meu esposo, ele não pode estar aqui. O meu irmão, ele conheceu Jesus num trabalho que o pastor está fazendo lá na igreja. Então, ele está apaixonado por Jesus. Sexta-feira ele foi e ele chegou impressionado com a dinâmica e apaixonou por Jesus. E porque queria ir na igreja, e o tema era mulheres, aí a Ana falou, então vamos levar ele lá. Mas ele foi, né? Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Cris, do irmão Alex, essa família abençoada, uma família que o céu me presenteou, né? Eu sou alguém improvável e o Senhor, ele ministrou algumas coisas ao meu coração, mas eu vou falar um pouco do meu testemunho, né? Para que os irmãos venham conhecer uma parte desse milagre e o que o Senhor fez na minha vida, amém? Eu vou começar, irmãos, lendo aqui em Mateus 25. Apenas no verso 2, que diz assim: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Os irmãos conhecem bastante essa palavra, né? Da parábola das 10 virgens, que ali 5 se encontravam ali com seu azeite na botija, né? E 5 estavam ali dispersas, né? Não estavam prestando atenção que o noivo estava por vir, né? E por isso elas deixaram, né, de ir com o noivo, ceiar nos braços do noivo. Irmãos, eu coloquei aqui alguns exemplos de mulheres da Bíblia, né? Que estavam preparadas para receber o seu chamado, o chamado de Deus. Marta e Maria, por exemplo, uma entende que o seu chamado é servir ao Senhor e a outra entende que o seu chamado é servir a casa, né? E eu entendo que os dois chamados são necessários, mas para cada tempo é um tempo necessário você entender qual tempo você está vivendo, né? Há o tempo do Senhor que diz lá em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Só que hoje nós nos pegamos dispersos no tempo, né? No tempo de orar nós estamos louvando, no tempo de ajudar nós estamos pedindo, no tempo de curar nós queremos cura. E como entender o tempo de Deus, né? Como entender? O tempo de Deus não tem como nós entender servindo. Nós servimos, né? Nós plantamos e colhendo. Às vezes eu não sei os irmãos, mas às vezes eu acordo e eu falo, Senhor, por onde começar? Será que eu escovo o dente? Eu já faço logo café? Será que eu já arrumo logo a casa? E a gente às vezes não sabe nem o que fazer, começa o dia sem nem saber, mas quando a gente coloca o nosso tempo naquilo que é necessário, que é a oração, né, que é o começo do dia de qualquer pessoa, a gente começa a ter o nosso dia ali conduzido pelo Espírito Santo, pelo Senhor. E aqui eu coloquei preparação para as bodas do noivo. Foi as virgens, né? As 5 virgens que estavam preparadas e as 5 que não. Preparada para o chamado Esther, né? Esther estava onde? Esther era sobrinha de Mardoqueu, da cidadela lá de Suzã, aonde, né, ninguém dava nada e já tinha alguém que já estava ali preparado, né, para viver sendo rainha, né? Já tinha Vasti ali preparada com seu chamado. Porém, o Senhor escolhe Esther no meio de um monte de moças virgens, no meio diz que era um lugar que era da Índia até a Etiópia, né? Um lugar muito grande, 2 continentes, era muito longe. Só que o Senhor nos escolhe assim, no improvável mesmo, é quando ninguém dá nada. O Senhor escolheu Esther quando quando ninguém dava nada por ela, né? E
O Senhor prepara vestes, o Senhor prepara, né, ali um chamado lindo para ela, como vai dizer, né, que ela o serviu no tempo oportuno, na hora oportuna, e como deveria o servir, né. E teve outras, a mulher samaritana, teve a mulher do fluxo de sangue, e foram outras e outras mulheres. Eu sempre falo, eu trago meu caderninho, mas não adianta, que se o Espírito não conduzir, você se perde todinho, né? Amém? Então, irmãos, eu acredito que o Senhor tem um tempo para cada mulher que entrou aqui, para cada pessoa que entrou aqui, né? Eu sou uma dessas mulheres, porque é bom falar da Bíblia e é bom falar dessas mulheres, né? Que o Senhor separou. É bom entender que umas tiveram que ter fé de tocar e ser curada, como a mulher de fluxo de sangue, né? A samaritana de ir ter com Jesus ali naquele poço e beber daquela água e sair pregando, né? Loucamente apaixonada por Jesus. Teve outras e outras mulheres que igual teve aquela mulher que teve o seu filho que foi ressuscitado, mas antes ela não creu que ela geraria o fruto que Deus falou e usou o servo dele para dizer que geraria. Mas quando ela gerou e ela perdeu, ela disse, epa, eu conheço um que esse pode ressuscitar. E é ele que vai curar. Não sou eu, não é o homem, mas o dono do milagre, eu vou até ele porque ele tem um milagre para me dar. Nessa noite, irmãos, é muito difícil falar de mim. Eu sou uma jovem improvável de 31 anos e aos meus 21 anos eu tive a minha filha, tem 6 aninhos, e eu vim de um lugar improvável. Eu vim da Bahia, eu vivi uma vida de prostituição, eu não tinha pai, eu era alcoólatra, eu não tinha mãe, porque eles eram alcoólatras, minha mãe me abandonou lá e veio para cá. Só que eu quero dizer para vocês que o Senhor, quando Ele tem um plano, essas mulheres da Bíblia você conhece, mas a Cristina vocês não conhecem. E o Senhor, Ele já fala comigo que eu preciso testificar do que Ele fez na minha vida. Porque as pessoas precisam crer que Deus ainda faz milagre. Aleluia! E eu fiquei lá nessa vida, e lá quase morri, o meu chamado, eu estava bêbada, o Senhor me chamou, me mostrou a igreja. E do jeito que o Senhor me chamou, eu vim e aqui estou. Do jeito que Ele me prometeu, foi. E chegando aqui, a Cristina, né? Ainda igual algumas mulheres da Bíblia, né? Perdida, eu creio ou não creio, eu vou ou não vou. Só que chega um tempo que o Senhor dá um basta na nossa vida, na nossa história. E agora eu preciso realmente escrever a tua história. E em 2021 eu tive a minha filha. E eu fui diagnosticada com câncer de útero, em metástases, estágio 4. Nesse processo, irmãos, eu confesso que não foi fácil, mas também eu não achei assim uma coisa que, sabe, quando você tem fé, você é novo na fé, aquele primeiro amor que você chega aqui, regozijando, irmão, tem onde para limpar, irmão, aquela cadeira, como é que, sabe? Foi o início da minha fé. Então, ali eu passei pelo diagnóstico, fiz quimio, rádio, bracterapia, passou. 2023, um novo diagnóstico. Eu tive câncer no pulmão. E aí eu fiz a cirurgia do pulmão, tirei uma parte, fiz 6 meses de quimioterapia. E eu entendi que esse segundo processo que o Senhor me permitiu passar, ele não tinha a ver com a carne em si. Porque não era para tratar a carne, mas sim o espírito. Tem coisas que Deus precisa tirar no ventre da dor. Eu lembro que na cirurgia do pulmão, eu fui no culto na minha igreja e Deus usou uma irmã para me abraçar e apareceu uma mancha de sangue na minha blusa e o Senhor falou, estou eu fazendo a tua cirurgia. E aí eu fui toda alegre, né? Vou chegar lá no hospital, não tem mais cirurgia, acabou a cirurgia, o Senhor já me operou, amém, glória a Deus. E não foi dessa forma. Cheguei lá, o que era uma coisinha, eles falaram que o diagnóstico que estava espalhado em todo o pulmão tinha um nódulo no meio do pulmão que teria que abrir, né, a caixa torácica para fazer essa cirurgia, seria muito complicada. Então os médicos se juntaram e chamaram a doutora Priscila e disse, olha, vamos ver a Cris, os exames da Cris. E ali só piorava a conversa. Eu falei, Senhor,
Eu bem sei que tudo tu pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Só eu sei de onde o Senhor me tirou. Só eu sei de onde eu vim. E quando ninguém me dava nada, o Senhor me escolheu. E eu creio que não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu nunca vi dizer que isso aconteceu. Um médico pedir para ir na sala de tomografia olhar a imagem do resultado que já estava na mesa dele. Essa médica pediu que fizesse isso. Vai até a tomografia e olha a tomografia da Cristina. E lá ela falou, olha, não está nos dois, está em um pulmão. Eu falei, tá bom, né? Deu uma diminuída, já dá para glorificar. E eu saí dali assim, irmãos, eu vou falar com medo terrível. Porque o crente ele tem que ser sincero. Dentro de casa, fora de casa, no altar de casa, ele tem que ser sério com as coisas do Senhor. Só que quando foi para marcar a cirurgia, o doutor ele falou assim, olha Cristina, eu olho seus exames, eu vejo assim 2 nódulos bem supérfluos, assim no cantinho, e não vai precisar abrir. Eu falei, mas doutor, o senhor tem certeza? Tenho certeza, mas se eu tenho certeza, tenho. Eu falei, mas e se tiver? Aí ele falou assim, se tiver, eu vou estar apalpando o seu pulmão, eu vou te abrir. E aí eu faço uma cirurgia que precisa ser feita. Eu falei, amém, Senhor. Nesse processo, irmãos, realmente a cirurgia foi lateral e só tinha esses 2 nódulos. E o nome do Senhor foi glorificado. Bonito, né, irmãos, contar um testemunho desse? Mas vamos lá, não acabou não. Irmãos, eu fui para a UTI. E o Senhor queria tratar com a Cristina. A Cristina que vocês estão vendo. Já foi falar aqui que a maquiagem derrete, né? Deus não falou? Irmãos, tem coisas que não é pecado, mas tem coisas que Deus requer de mim, de você, individual. Ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de mim. E o Senhor me pediu algumas coisas. Na UTI, meu coração, ele acelerou e eu achava que eu estava morrendo depois da cirurgia. E eu pedindo diazepam, eu queria dormir, Jesus, e agora eu não consigo dormir, mãe, me ajuda. Ninguém, só o Senhor para nos socorrer nessa hora. E eles me deram medicamento, foi do 31 para o primeiro, e os médicos virados, foi aquela coisa, mas Jesus estava no barco. Jesus sempre no barco. E eu lembro que ele começou a falar no meu ouvido, tira calça leve, tira a maquiagem, tira o esmalte. Deus começou a fazer uma limpeza. Antes ele já tinha falado comigo. Mas tem coisa, irmãos, a gente tem que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha falado comigo, evangelizando dentro de um trem. Que ali não testificava, o jeito que eu estava vestido, o jeito que eu estava, não testificava do que eu falava, do que eu pregava. E sabe o que eu falei? Sai para lá, Satanás, deixa eu fazer a obra do Senhor. Era o próprio Deus falando comigo. Chega uma hora que a gente não consegue nem entender mais o que é a voz de Deus, o que é a voz do inimigo e o que é a voz do mundo falando. Essa é a hora que o Senhor intervém na minha e na tua vida. Nesse momento eu falei, sim, Senhor. Irmãos, foi como tirar com a mão. Meu coração, ele voltou para o lugar e eu dormi. No outro dia da UTI eu fui direto para casa. Coisas que não acontecem. Vocês sabem que cirurgia vai para o quarto de enfermagem e depois você tem a alta. O Senhor me mandou direto para casa. E começou o tratamento. Primeira vez o cabelo não caiu, dessa vez caiu. Sabe o que Deus falava para mim? Eu vou na casa da minha irmã porque eu vou pedir para ela cortar meu cabelo, que está doendo, já não aguento mais, está dolorido. A irmã Cris sabe que ela passou no processo. E Deus olhou, eu olhei no espelho e Deus olhou dentro dos meus olhos e disse, você não é coitada, vai você e faz. E eu fui lá na frente do espelho, cortei tudinho e deixei, e Deus falou, tô eu fazendo você uma nova criatura. Tô eu fazendo você entender o meu chamado na tua vida. Tô eu te colocando no caminho que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Passou, irmãos. O ano passado, agora vai fazer 9 meses. A Cristina no processo de novo da cirurgia. Hérnia e
e vesícula. O Senhor trata comigo de novo. O interessante é que o Senhor nos ensina na palavra dele. Na palavra dele a obedecer. Está aqui todo dia o pastor Vinícius, a Cris, está aí o Alex, tá os irmãos e Deus falando. E a gente parece que tem que desenhar, irmãos. Tem que botar ali no slide, tem que gravar. Mas não é, irmão. Tem uma hora que o Senhor vai ter um particular comigo e com você. Comigo e com você. E eu acho interessante que Deus ele não tem inocente como culpado, nem culpado como inocente. Eu acho interessante que mesmo que eu disse, ai Senhor, mas minha mãe, Deus, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu sou teu Deus, não te abandonarei. Deus nunca vai deixar a gente sem resposta, mas quando ele tiver que tratar comigo e com você, independente de que área que for, ele vai tratar, do jeito dele, da forma dele, do jeito que o Senhor quiser, ele vai fazer na minha e na tua vida. Os meus pais, Deus, ele fez um mover tão lindo, irmãos, e se eu for contar, irmãos, é assim, é linda a história. É linda, sabe? Quando Deus me escolhe lá dentro do centro de Umbanda, quando os demônios não descem porque eu tô ali, sabe? Quando querem me colocar numa mesa para fazer aquelas oferendas e eles, não, ela não pode. Mas por que? Só meu irmão e eu doida para querer comer, irmão, na Bahia, dificuldade retada. Não pode. Você carrega a presença. Nem todo lugar que você entra, não. Não é em todo lugar que você vai, não é tudo que os outros fazem que você faz. E eu não entendia. Às vezes você olha para dentro de você e você fala assim, meu Deus, mas eu sou tão importante assim. A gente tem que reconhecer que nós somos criatura, filha do Criador. E o Senhor ele não nos abandona, independente de onde nós temos que passar. E Deus fez um mover, e aí é muita coisa linda. É muita coisa linda. O Senhor me manda para a Bahia, aí com Covid, chega lá, eu vou atender com Covid mesmo, volta, não pega Covid. Fui esse ano, Deus disse, vai, tem uma obra lá te esperando. Quando eu cheguei lá, meu pai com tuberculose, estou eu aqui pregando, cuidei do meu pai, comi com meu pai, está lá quase se recuperando, né? Porque ainda fuma. Sabe o que é isso? É você entender o chamado. Não ser limitado ao que o homem faz. Tá aí, ó, guerra, rumores de guerra, filho contra pai, nação contra nação, né? Hoje, se o pastor dá aqui uma palavra de exortação, amanhã não vou porque foi indireta para mim. Ei, que mundo que você está vivendo? Que evangelho que você está vivendo? O que você está vindo fazer? Qual o propósito da tua vida na casa do Senhor? Você acha que é só sair da sua casa, perder horas e horas aqui escutando louvor, escutando pregação, ensinamento e não absorver nada? O que você tem colocado em prática? O que eu tenho colocado em prática? O Senhor está nos chamando nessa noite. Olha para a cruz. A cruz é a resposta daquilo que tu precisa, da cura que você tanto necessita. Tira o olho do papel, tira o olho do diagnóstico, tira o olho daquilo que não agrada o Senhor. Onde está a tua fé? Quando foi que o Senhor, que qualquer coisa impediu o agir do Senhor na nossa vida? Eu sou um testemunho vivo, irmão, e eu creio que cada um, irmão, aqui tem um testemunho de filho nas drogas, de pai perdido, de esposo que bate, sabe? Se for contar aqui, todo mundo tem um testemunho, mas há alguém que é maior do que qualquer testemunho. É o testemunho da cruz. Eu e você não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Então a palavra do Senhor vai dizer das virgens, né? Das loucas e das prudentes. Quem somos nós hoje? O Senhor nos convida a meditar, a parar. E quem sou eu hoje? Quem eu estou sendo na presença do Senhor? Quem eu estou sendo quando ninguém me vê? Quem eu estou sendo quando eu estou no meu celular? Quem eu estou sendo quando eu estou no meu serviço? Quando eu estou indo? Quando eu estou voltando? Será que eu percebo o mundo ao meu redor? Ou eu estou vivendo no automático? Irmãos, eu tenho muito cuidado quando eu saio na rua. Eu vejo um mendigo, Senhor, a vida dele é tua. Eu vejo uma criança na rua, Senhor, a vida dele é tua. Meu Deus, perdoa, eles não sabem o que diz. Sabe o que as pessoas estão pensando? Meu Deus, e o amanhã? E agora? E aí foi mandado embora. Meu Deus, e agora? Sabe? Fica pensando no agora. O nosso Deus do antepassado, ele ainda é o mesmo Deus de hoje. O mesmo que fez antigamente é o mesmo que ainda faz. É o mesmo que opera, é o mesmo que transforma, é o mesmo que restaura, é o mesmo que restitui, é o mesmo que dá, é o mesmo que tira. Vocês vão lembrar de Jó. Jó dizia, não, eu vou aqui, orar pelos meus filhos, porque eu sei
que se eu orar por eles, eles vão viver bem. E sabe, o interessante é que às vezes a gente acha que Deus ele não conhece o nosso coração. Não importa a entrega que você faça no altar, você ainda nunca será suficiente para surpreender a Deus. Foi isso que Jó entendeu, que ele era tão suficiente, que nada, que tudo que ele fizesse para Deus ia impressionar Deus. Aí Deus fala: Satanás, tu observaste o meu servo Jó? Íntegro, sabe? Não se desvia do meu caminho, medita na minha lei de dia e de noite, consagra pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus alimentos. E aí o Senhor vai tratar com Jó. Começa a tocar. Epa, começa a doer. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Começa com a melancolia ali de início, sabe? Com a eloquência, pegando ali os seus conhecimentos e querendo mostrar para Deus que ele estava firme. Só que chegou uma hora que Jó fala: ei, vem aqui que eu quero ter contigo, Deus. O que está acontecendo? Aí Deus fala: Jó, onde é que tu estava quando eu fiz o firmamento da terra? Quando eu fiz o céu? E ele foi falando e foi verbalizando para Jó. E Jó fala: bem sei eu que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. É isso que Deus quer que a gente entenda. A gente nunca vai surpreender o nosso Senhor. A gente nunca vai fazer nada que vai impressionar o nosso Senhor. Ao contrário, Ele tem para nós o que nós nem imaginamos. Ele diz que nós nem pensamos, né, que os pensamentos dele são bem maiores que os nossos, né, que os caminhos dele são bem melhores que os nossos. Porventura, Ele te prometeria alguma coisa e não cumpriria? Para e pensa um pouquinho quantas vezes Deus ficou devendo para você. E o que Ele ficou devendo? Nada. Irmãos, é noite da gente começar a meditar que o Evangelho não é porque está lá, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra e eu já conheço. Aí vai lá para Lucas, vai para João, vai para Eclesiastes, vai lá para Salmos 23, sabe? Eu decorei a Bíblia, então eu já sou uma serva fiel. Não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade, sabe? E a intimidade que Deus quer comigo e com você, ela é gerada no ventre da dor. Porque não sei se na tua vida, mas na minha, todas as vezes que eu conheci Deus um pouquinho mais de perto foi quando Ele me colocou na olaria. E Ele me fez lá saber que Ele era Deus. E que se Ele não quisesse, eu não sairia de lá. Ei, irmãos, nessa hora você grita por pai, por mãe, por filho, por marido, por filha. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem socorro. O único socorro bem presente na hora da nossa angústia é o próprio Senhor Jesus. Se você não confiar que Ele faz, amigo, você está perdido. Eu estou perdida. Só Ele para nos socorrer. Só Ele para nos ajudar. Só Ele para nos estender a mão. Quando eu achava que eu ia morrer, só foi Ele. Só foi Ele que chegou e estendeu. É uma luta, irmãos, de 6 meses você está lá. Sabe? Sempre querendo ter um achadinho. Eu falei: olha, Senhor, a minha vida é tua. Aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes preciso for descer para aperfeiçoar, para moldar o teu vaso na olaria, porque o Senhor quer e porque o Senhor acha bom? Eis-me aqui, Senhor. É bonito falar isso, mas é fácil? Pergunta se é fácil você encarar, sabe? É ansiedade, é síndrome do pânico, é medo. Como é que eu vou entrar naquela tomografia? Como é que eu vou entrar naquela sala? E aí vai indo. Chega a hora que o Senhor começa a tirar. Pera ainda, Cristina, que eu vou começar a operar na tua vida para você acalmar o teu coração. É só para te dizer que eu ainda estou no barco, que eu ainda estou remando, que eu ainda estou levando. Sabe por que Jesus dormiu na proa do barco? Porque Ele sabia quem estava com Ele. Foi por isso que Ele dormiu. E aí começou as altas. Quando começou a me dar as altas, eu comecei a temer. Aí Jesus disse assim: ó, como é homem de pouca fé? Ou você crê ou você não crê. Ou você quer ou você não quer. Tá vendo, irmãos, que nem a gente mesmo sabe o que a gente quer? Aí veio a alta da mamografia, da mastologia. Ai, Jesus, mas já. Acabei de fazer a cirurgia, o tratamento, a alta da cirurgia torácica. Falei: Jesus, mas já? Sabe? Às vezes a gente quer carregar, que não é mais para carregar. O Senhor está dizendo: solta, deixa aí.
Estou eu te curando, estou eu fazendo coisa nova. Vai, passa, vai mais uma milha. Eu te espero lá na frente, eu te ajudo. Eu estou colocando no chão, caminha. Eu estou fazendo o teu percurso. Será que tu não vê que sou eu que opero o milagre? Até quando você vai estar na minha presença e não vai crer que eu faço? O Senhor nos chama para crer nessa noite. Às vezes a gente está tão agarrado naquilo. Parece que você virou um diagnóstico. Parece que você não é mais você. Parece que a tua vida virou aquilo. O câncer. Porque você não quer soltar mais. E o Senhor está dizendo, deixa aí. Estou fazendo coisa nova na tua vida. Estou operando um milagre na tua vida. Mas você precisa deixar ir. E aí o Senhor foi limpando. Irmãos, eu tomo hoje um anticoncepcional que ele é um hormônio, reposição de hormônio. E só. Quando eu quero. Quando eu acho certo. Quando eu não acho, não tomo. Porque eu falei, é hormônio mesmo e eu quero hormônio pra mim. Mas é porque precisa, irmão. Não posso ser rebelde, não. A medicina está aí para nos ajudar. Mas de tudo que eu passei, irmãos, eu tomo esse hormônio, um anticoncepcional. Porque Deus, Ele é assim. Só que eu já falei para o Senhor, Senhor, não me deixa sair 1 milímetro da Tua presença. Só eu sei de onde o Senhor me tirou. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. Mas eu falo, Deus, quantas vezes precisar moldar esse vaso para que naquele grande dia o Senhor olhe para mim e diga aqui, ó, minha filha está com o nome escrito no livro da vida. Que assim seja. Que assim seja. Estou eu aí, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? Não é fácil ser cristão, ser crente, sabe? Proclamar o nome de Cristo verdadeiramente, sabe? Dar o outro lado da face. Porque o mundo lá fora está corrompido e parece que agora os caminhos, parece que o caminho certo é o caminho largo para o mundo. E é uma pena dizer isso, pastor, mas muitas vezes a igreja acha que o certo é seguir o mundo. Tem alguns que querem seguir, sabe? Não é fácil, mas é o caminho certo. É o caminho da dor, é o caminho estreito, é o caminho de espinho, é o caminho de dificuldade, né? Quando você pensa que você está passando provação, porque, ai meu Deus, me esqueci, não é porque Deus está te lembrando de você. Nunca vi um soldado que não tenha batalha. Você é um soldado escolhido por Deus. Você está aqui hoje nessa noite porque Deus te escolheu. Você não veio aqui por um título. Você não veio aqui por um mero costume. Você veio aqui porque o Senhor te escolheu e sabia do que você precisava nessa noite. Assim como eu precisava. Eu disse, Senhor, é tão difícil. É como olhar o livro de crônicas. Eu escrevi o meu testemunho. Porque eu tive 4 vezes Covid no processo do primeiro diagnóstico de câncer. Então eu fiquei com a sequela de esquecimento. Coisa terrível quando eu vou no cantinho, numa mesa que tem lá em casa. E eu começo a ler. Eu falei, Pai, essa é a minha história, Jesus. Meu Deus. Misericórdia, tem hora que eu choro, irmãos. Choro igual a criança. Olhando para o meu testemunho. Quando eu estava só, irmãos. E o interessante é que esse processo eu passei... Deus não permitiu não, tá, pastor? Irmãos, na minha casa, ajudar, eu andei de joelho. Deus queria tratar, sabe? Era muita coisa, era muita ferida, era muita mágoa, era muita coisa aqui dentro, era muita bagagem que o Senhor falou, é eu e você. Não adianta. Vai ter que deixar eu e você. Era eu e minha filha de 3 aninhos me socorrendo. E meu esposo trabalhando, senão não ia comer como. E quando ele chegava, ela tinha dado conta do recado, pregou para mim. Este deserto vai chegar ao fim, cantava para mim, sabe? Pegava uma uva, colocava na minha boca, me dava remédio, eu não sabia que remédio, mas eu sei que me curava. Se eu tava com enjoo, passava o enjoo. Então assim, irmão, Deus sabe o que você precisa. Para de reclamar. Qual é o teu problema?
para de reclamar. Irmãos, eu estava numa situação que eu não aguentava levantar do chão. Deus deixou uma criança de 3 anos, como Ele fez com Jesus, quando Ele chamou para pregar. Ainda criança, aquela menina já ministrava. Deus me prometeu que ela ia ser batizada com o Espírito Santo. 3 anos ela estava falando em língua dentro de casa. Vocês entendem que o processo é necessário, porque amadurece lá e amadurece aqui. Hoje a minha filha de 6 anos é uma criança espiritual. Hoje é um milagre dizer que tem uma criança de 6 anos que fala em língua, que prega. Irmãos, se botar que ela prega melhor do que eu, irmãos. Às vezes o necessário é passar no ventre da dor mesmo. A gente quer sair todo bonito mesmo do processo sem sentir nada. Olha para Jesus, o preço que Ele pagou na cruz. Que pecado foi que Jesus teve? Ele veio santo e Ele voltou santo, passou pelas mesmas dores, até pior que nós, e não murmurou. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E a gente quer culpar Deus por tudo, por menos, bem menos. E ainda que eu não estivesse aqui contando testemunho, eu sabia que eu estaria no seio de Abraão. O nosso problema é que nós não queremos desapartar dessa terra. A nossa carne não quer se desapartar da terra, porque nós estamos ligados nas coisas da terra, sendo que nós já estamos, ora vem Senhor Jesus, proclamando o nome dEle, glorificando o nome dEle, ansioso para ver, para ceiar com Ele. Mas não, nós ainda queremos carro, casa, queremos caminhão, queremos fazer uma vida aqui, queremos mostrar, sabe? E não é isso que Deus quer de mim, de você, não. Deus quer um coração contrito, arrependido, evangelizando, coisa linda que o pastor está fazendo, indo nas casas. Irmãos, eu pude ter esse fruto do meu irmão. Olha, é muito tempo que eu tento levar o meu irmão para a igreja. Muito tempo. O pastor Jefferson começou com esse trabalho na sexta-feira, de pequeno grupo. O meu irmão, por acaso, foi lá em casa. Meu irmão mora atrás da minha casa. Por acaso, irmão. Tem mais de uns 3 ou 4 anos que o Anderson não vai na minha casa. O Anderson foi, ele chegou maravilhado, falou no livro Mateus, falou da dinâmica, apaixonado por Jesus. Já me mandou um monte de mensagem. Vocês entendem a necessidade de sair das 4 paredes e evangelizar lá fora. Tem almas gritando por socorro, não sabe por onde começar. E eu e você querem surpreender um ao outro. Não, irmão, só fala que Jesus é bom, só fala que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele é amor. Vinha como está, mas não permaneceis. O nosso problema é que nós se incomoda muito com a vida do outro, com a vida alheia, com o que tem que fazer, do que não tem que fazer, e esquece das almas que estão perecendo. Eu era um improvável. Foi muita coisa nesse tempo. Eu falei, Senhor, será que ainda serve alguma coisa? Será que ainda serve? Oh, como o nosso Deus é lindo. Prostituição, alcoolismo, câncer, abandono de pai e mãe. O Senhor me deu um esposo lindo, uma filha linda, uma história linda. Vocês acham que eu vou ficar olhando para a minha cama enquanto Deus diz assim, carrega? Mas ela não te define. É só para carregar. Eu não tenho vergonha, irmãos. O meu testemunho, eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque a gente só tem vergonha de algo que você passou quando você não foi curado. E eu sou curada. Eu sou curada carne, alma, espírito e tudo mais. Eu prego, sabe por quê? Porque tem muita prostituta lá fora que não se vê digna de estar nessas cadeiras. Tem muito alcoólatra lá fora que não se vê digno de estar nessas cadeiras. Tem muito abandonado lá fora que diz assim que Deus não vê ele. E é por isso que nós temos que desenterrar os nossos testemunhos. Ou você quer que Deus gere mais? Quando você não abrir a sua boca porque você acha que está vendo, o Senhor Ele vai gerar. Porque Ele precisa que eu e você se movimente. Ele precisa que eu e você se posicione para fazer o querer dEle. Está lá. Meu pai, que era alcoólatra, já não é mais. Olha que avanço. Ai, mas ele
estava com tuberculose. Deus sabe como trabalhar. Foi através da tuberculose que ele teve que parar. E ele disse que nunca mais na vida dele. A minha mãe, na campanha que eu fui do ano passado, tá lá. 25 anos depois, fiz uma campanha. 25 anos depois, ela voltou para o meu pai. Sabe tu como Deus opera? Não vai ser na tua lógica. Não vai ser na lógica do mundo. Não vai ser do meu jeito nem do teu jeito. A gente só tem que obedecer à voz do Senhor. Lindo é obedecer quando não há cenário. Não há salvação, não há transformação, não há milagre, não há providência. Lindo é obedecer aí. Porque quando você chega no testemunho, você primeiro teve que crer, gerar o teu milagre. E aí é onde não tinha nada. Então, irmãos, a palavra do Senhor para você é: confie, creia, Deus ainda ele faz milagre. Isso aqui não é um clichê, não. Isso aqui é uma verdade. A palavra ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que vai na divisão da alma e do espírito. E ela ainda cura, ela ainda transforma, ela liberta, ela restaura. Hoje vocês estão olhando para uma menina mulher que ainda não conhece nada de Jesus, mas que teve que crer nesse nada, restaurada, restituída. A matéria hoje já não importa mais. O que tanto antes tinha valor, hoje para mim já não interessa mais. Eu apareço de todo jeito na internet, não é bagunçada não, irmão. De vez em quando a gente anda. Apareço de qualquer jeito mesmo, pastor. Sabe por quê? É lindo olhar para trás e ver o que Deus fez hoje. E nada mais importa a não ser a presença dele. Quando é que a gente vai parar de olhar para o que o outro fala? Mas fulano falou, mas fulano fez. Deixa fulano para lá. O milagre é você. Quem precisa ser diferente é você. Ore por fulano. Sabe, a gente tem que olhar para a cruz, para Jesus, o consumador e salvador da nossa fé. Aleluia. Amém? Amém. Como eu disse para vocês, eu não sou pregadora. Eu só sei dizer que Deus é bom. E eu quero agradecer essa oportunidade, irmãos, de estar aqui, né? Eu acredito que Deus falou ao coração de cada um de vocês. Amém. E que o Senhor, ele de alguma forma, ele fez um mover, que a tua cura, o teu milagre, a tua providência, sabe? Às vezes, no nosso lar, no meio da nossa família, não tá nada legal. Mas eu quero dizer que vocês vieram numa casa de cura, né? Num culto de cura, né? E que o Senhor está derramando a porção dobrada do Espírito dele para a sua vida. Ele está derramando do poder, da graça e da misericórdia dele, né? Porque é o que nós precisamos para caminhar e vencer um dia após dia, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe.